Tadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Azmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Beda Vibhagine Vyomavda Vyakta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om. Beleza do Gita, capítulo 12, a gente está chegando lá. Ok. Alguém quer fazer alguma colocação, alguma questão a respeito do que foi visto até então, desse capítulo 12? Ou qualquer outra questão vedântica? Então, nós vimos que esse capítulo 12, ele inicia, é um capítulo curto, né? Como nós já vimos, ele inicia com algumas questões, né? A questão do Arjuna, né? Sobre a comparação, né? Perguntando qual é a meditação superior, qual é a devoção superior, a devoção por Saguna Deus ou Nirguna Deus, a meditação ou Passana, usando um símbolo, Saguna ou Nirguna, né? Aquele tipo, aquela natureza humana de estar sempre comparando para ver o que é superior e o que é inferior, né? Nós sabemos que Saguna, né, significa Deus colorido, assim por dizer, pelos gunas de Maya. Nós sabemos que o Deus real, né, é a consciência. É a consciência sem a sobreposição dos gunas de Maya. Então, essa consciência universal, né, infinitamente não limitada, é a natureza de Ishvara, de Jiva e de Jagata. Mas, como nós sabemos, essa natureza de Deus, ou da consciência livre dos atributos, né, de Maya, é muito intangível, muito abstrato e difícil para a maioria das pessoas de contemplar ou de utilizar até mesmo como um objeto para a foco, para a meditação, para a contemplação, para a reflexão. É muito mais fácil nós contemplarmos ou focarmos num símbolo mais tangível, né? Então, nós sabemos que a meditação no Senhor, com muitos atributos, né, foi visto no capítulo 11, né, com diversas descrições. Aqui o Swami apresenta uma descrição de um texto no qual ele diz: eu me curvo diante daquele Vishnu, né, daquele Brahman, daquele Ishvara, né, que é o Senhor de todo o universo. Se refere a quê? Se refere ao Criador do universo, né, esta entidade, né, feita de conhecimento supremo, né, autoconhecido, conhecedor de tudo que existe no universo, conhecedor de todas as leis que permitem a projeção e a sustentação desta ordem aparente, né? E aí, naturalmente, um devoto faz a sua prece invocando o Senhor, né? Ou fazendo reverência ao Senhor, dizendo que é negro como uma nuvem, né, pesada, ou de sedas amarelas, com diversas descrições que se referem às configurações dos gunas de Maya. Os gunas de Maya, eles vão se formando e vão criando uma infinidade de configurações no cosmos, cada uma delas definidas pelas características desta composição única dos elementos primários, que depois se tornam elementos secundários ou físicos e químicos, etc. Então, nós temos um universo cujo tijolinho de construção original são as três energias. Tudo vem dessas três energias. Essas três energias, elas simplesmente elas são projetadas para criar o universo
de uma infinidade de configurações. E aí nós entramos em contato com as escrituras e essa tendência humana daqueles que ainda têm essa conexão, né, com o Espírito, com Deus, né, eles começam a indagar ou investigar ou inquirir a respeito da natureza do universo. Até que eles chegam a uma fonte de informação que diz a natureza, a real natureza do universo é Deus. E Deus é sinônimo de pura consciência universal não dual, né? Então, este é o Deus real, mas esse Deus real é além da compreensão da mente, porque nenhum dos canais, né, sensoriais contatam esse Deus. Esse Deus é livre dos atributos derivados dos 5 canais sensoriais. Então, não tem modo da mente realmente integrar esses canais sensoriais para descrever o Deus como isso e aquilo. Mas aqui a gente vê uma descrição de Deus como ele é negro, ele tem sedas amarelas, né? Os membros brilham por causa da gema, olhos como lótus, fazendo referências a coisas que são configurações dos gunas de Maya, nós temos uma descrição do que seja Vishnu, né? Então, isso para ilustrar ainda mais a diferença entre o Deus totalmente livre dos atributos sobrepostos pelos gunas de Maya e o Deus colorido pelos atributos sobrepostos dos gunas de Maya, tá? Isso é claro para todos vocês. Você que é mais recente, mais nova, Márcia, você entende esse conceito já ou está em fase de construção? Estou construindo vários conceitos, na verdade, mas estou caminhando. Todas essas construções ou descrições são chamadas atributos ou guna, né? Saguna Dhyana, a meditação utilizando um símbolo de Deus colorido pelos gunas, significa meditação sobre o Senhor com características, propriedades, né? Aspectos, né? Enquanto que a meditação no aspecto nirguna de Deus, nirguna Brahman, é sobre o Senhor em sua natureza absoluta, livre de qualquer característica sobreposta pelos gunas de Maya. Quando existem inclusões dos gunas, imediatamente você vai ter algum aspecto, alguma né, propriedade ou característica, né? Porque, não, aqui, isso aqui não é puro, não. Isso aqui tem algumas inclusões que fazem deste blend, né, deste alloy, né, único, né? Porque não existe uma configuração das gunas de Maya em todo o cosmos que seja idêntica um ao outro. Portanto, Ishvara sem as características dos gunas de Maya. Os gunas de Maya eles são derivados através de quê? Dos 5 elementos primários, ok? Espaço, água, papapá. Aí os órgãos sensoriais, e aí nós temos a interação entre o Jivatma e o mundo, né? E ele vai perceber tudo através desses 5 canais sensoriais, tá? Então, este Shwara Brahman, sem as características das gunas, ele é sem o som, sem o tato, ele não é acessível através do som, do tato, da cor, da forma, né, do sabor e do cheiro, né? É nirguna. Então, fazer essa meditação é absolutamente muito difícil, mas não pode ser dito ser superior, né? A questão aqui é qual das duas é superior. Um devoto que se volta para Nirguna, como Nirguna Brahman como seu objeto de devoção, e um devoto que se volta para Saguna Ishvara como objeto de sua devoção, qual é o devoto superior? Qual é o Pasaka, ou meditador superior? Né? Então, essa é uma pergunta equivocada, nós já vimos isso na última aula, porque você não pode perguntar a uma pessoa, olha aqui para mim, veja bem, essa bermuda e essa camisa, qual das duas é melhor? Não, são duas coisas distintas. Uma é a camiseta e a outra é uma bermuda. Você não pode comparar duas coisas que não pertencem à mesma categoria, né? Então, o que que isso significa dizer? Significa que qualquer sadhana que nós façamos em relação ao Deus, né, Saguna, o Deus caracterizado
caracterizado pelos gunas de Maya, né, não pode ser comparado com a sadhana, a curiosidade, quando você entra no âmbito do Nirguna Brahman, que é o Deus real, livre dos gunas, né, você não tem diversas sadhanas, não tem diversos caminhos, você tem simplesmente o caminho da contemplação sobre as declarações finais, sobre a luz dos ensinamentos dos Upanishads, declarações de identidade, e explicando e sustentando por pura lógica, né, com pura lógica, toda aquela análise de experiência, né, que valida essas declarações de que a única realidade é a consciência do observador, do Jiva Atma, né? Que é a mesma natureza de Deus, que é a mesma natureza do mundo. Portanto, não podemos comparar entre uma meditação saguna e uma meditação nirguna, tudo isso vocês já compreenderam bem. E aí a parte que começa a ficar mais interessante, né? Depois de ter estabelecido um contexto, não existe escolha, não existe escolha. O que queremos dizer é que todos necessariamente precisam passar por ambos, né? Ambos os caminhos, né? Os caminhos da yoga, né? E o caminho da contemplação, o caminho do, né? Karma Upasana Yoga e o caminho do Jnana Yoga, né? Então, qual é a diferença? A diferença é que, seja como um Karma Yogi, seja como um Passaka, né? Aquele que faz meditação, por exemplo, o Passaka é sempre em relação a Saguna e Ishvara, né? Então, é o indivíduo que trabalha neste nível de Saguna Ishvara, tanto quanto um devoto, né, quanto do ponto de vista do Pasaka, né, aquele que medita, né, sobre os aspectos deste Deus Saguna, né, nós estamos dizendo que essa pessoa, né, precisa passar primeiramente por esse estágio, né, e para depois, então, somente depois, então, passar para o âmbito das meditações sobre a respeito da natureza nirguna de Deus, nirguna de Brahman. Nirguna, a meditação já não é chamada de upasana, é chamada de nididhyasana. Ela envolve primeiro ouvir, depois refletir, depois, né, remoer tudo isso até obter essa firmeza total de convicção a respeito dessas declarações finais, a sua real natureza, a consciência infinita, ilimitada, a única realidade, ela é não dual, ela não é a mente, ela não é o intelecto, não é o seu sistema emocional, de memória, nada disso, ela é simplesmente a luz da consciência que reflete, o que brilha no intelecto humano, produzindo esta consciência humana que contata este mundo aparente através dos 5 canais sensoriais e uma mente que integra todas essas datas, né? Então, o que é importante compreender é que todos necessariamente precisam passar por ambas as yogas, né? A primeira yoga, ela irá refinar e purificar o complexo corpo, mente e sentidos, e a segunda, ela irá concluir esse processo espiritual, né? Qual é a conclusão deste processo? É a compreensão final daquilo que é a natureza da realidade, né? Ela é de natureza não dual, é um sem o segundo, a única realidade, é a nossa natureza intrínseca como Jivatma, é a natureza intrínseca de todos os outros jivas não humanos, é a natureza intrínseca de todo mundo inerte e, naturalmente, é a natureza intrínseca de Ishvara, o Lord Criador, né? O Senhor Criador. Então, a natureza de tudo isso somente é Nirguna Brahman, consciência, existência livre desta projeção dos gunas de Maya, né? Então, o indivíduo precisa passar por ambas as sadhanas, né? E é como diferentes tipos de categorias de objetos que não podem ser comparados, nós vimos isso, né? Portanto, a conclusão é que você tem que compreender aquilo que você pode obter através do relacionamento do Jiva, Atma, com Ishvara, o Criador. Então, o modelo triangular, esse é um outro conceito talvez novo para você, Márcia, e para o Mário, existe nesse estágio de relacionamento da criatura com o Criador,
nós chamamos, o Swami criou este modelo, eu não sei se foi a criatividade do Swami ou ele encontrou isso dentro da nossa Sampradaya, mas é colocado como modelo triangular, ok? O modelo triangular é um modelo a partir do qual, ou no qual nós devemos iniciar esse processo. O indivíduo, ele se torna um indivíduo religioso, espiritual, no momento que ele estabelece que existe realmente um Criador, porque o milagre da vida, a mente humana não pode nascer da matéria inerte, portanto, deve existir um princípio supremo, inteligente, que concede a ciência, né, a todos os seres vivos, né? Então, deve existir um Criador também, porque este universo é desenhado tanto no micro como no macro, desenhado de uma forma tão precisamente inteligente que só pode ser uma inteligência suprema, a causa inteligente ou a causa eficiente deste universo, né? Por diversos motivos, diversas lógicas apresentadas no Karma Yoga, a gente compreende que existe um Criador. E aí nós vamos compreender o modo qual esse Criador projeta esse universo, mantém e destrói esse universo, e as leis desse Criador que sustentam este universo. Então, o indivíduo entrou no relacionamento triangular, que se chama a criatura se relacionando com o Criador, que rege e sustenta esta criação através de suas leis e princípios, ok? Então, este modelo triangular, ele admite que existe um Criador, e esse Criador, fundamentalmente, já não é simplesmente, meramente, um nome, a forma e as características de Krishna, Vishnu ou qualquer que seja a deidade. Esse Criador é a inteligência suprema, que é um Saguna Deus apresentado na forma mais profunda, mais superior que existe. Ainda assim, Saguna, mas é o mais sutil daquilo que podemos dizer do Saguna Deus, a inteligência suprema, tá? Então, quando nós entramos nesse modelo triangular, o indivíduo ele reconhece o Criador, né? Ele reconhece primeiro a limitação do ego, a limitação da mente, a limitação do karma, do corpo, e aí ele começa a ver, não deve existir alguma coisa superior a tudo isso, né? Porque quem me criou, quem que me mantém, como é isso, como eu vim parar aqui, etc, etc. Então o indivíduo vai questionando, aí ele entra, né? Ele se torna uma pessoa religiosa espiritual, né? Então, ele começa esse relacionamento, eu, a criatura, me relaciono com Deus, o Criador, observando as leis do Deus, dentro de quê? De um Jagata, que é um mundo que aparentemente é extremamente inseguro e perigoso. O Jiva ele vai procurar apoio e segurança neste Deus Criador, porque ele se encontra no mundo, quando ele cresce em maturidade, ele se dá conta que não existe segurança, que esse mundo neste mundo é realmente impossível encontrar a paz e a segurança que todos nós buscamos, tá? Paz, a felicidade permanente, etc, etc. Então, diante dessa frustração e desta impossibilidade, depois de ter passado, né, décadas tentando isso, tentando psicologia, tentando aquilo, e nada é problemática humana, esse sentimento, né, crônico de insatisfação, de limitação, de inadequação, de insuficiência, né? De comparando sempre e, como se diz, estados emocionais perturbadores que você nunca sabe de onde eles vieram. Às vezes o indivíduo acorda de manhã e ele está num humor que ele assim, meu Deus, por que eu estou me sentindo assim? Então, o indivíduo ele fala assim, não, tem muito mais por trás desse corpo, mente e sentidos que eu preciso compreender, e aí ele vai se relacionar com Deus. E se relacionando com Deus, observando as suas leis, ele começa um processo de purificação sem o qual é impossível entrar no Yana Yoga do Vedanta de modo eficaz, de modo a ter boa chance realmente de concluir o seu processo, ok? Então, nós precisamos compreender, fundamentalmente, o que é possível ver através do relacionamento, assim por dizer, com o Saguna Ishvara, entendeu? A compreensão da natureza de Saguna através da devoção, do estudo e da meditação, a compreensão da natureza de Saguna Ishvara, o que eu posso obter disso?
e a compreensão da natureza de Nirguna Ishvara ou Nirguna Brahman, o que eu posso obter disso? A gente tem que saber o que a gente pode obter disso e o que a gente pode obter daquilo. O que eu posso obter de uma bermuda é diferente do que eu posso obter desta malha, desta camiseta, né? Então, você não pode comparar, né? Portanto, ambas os trajetos são obrigatórios, são compulsórios. Isso precisa ser praticado de modo sistemático, numa ordem, seguindo um programa, uma sequência, né? A maior tragédia que existe nos dias de hoje são pessoas que não têm, que nunca incluíram realmente o elemento Ishvara, o elemento Deus, em seu processo de crescimento espiritual, né? E entram nos fragmentos do Yan Yoga e se sentem realizados, entendeu? Enquanto que, quase que invariavelmente, é simplesmente viagem do ego, né? Conhecimento teórico, já basta conhecer um pouquinho, seguir alguns livros, entendeu? Ah, eu vou abrir um grupo de estudo, eu vou seguir esse livro. Qualquer pessoa que saiba ler pode abrir um grupo de estudo. E aí a pessoa vai se sentindo, né? E depois se perde, né? Sem compreender que primeiro o indivíduo tem que entrar profundamente neste modelo triangular, relacionamento entre o indivíduo e Deus, observando o Dharma, crescendo, desenvolvendo, fazendo o Vipassana, né? De forma gradual, assim como a gente vai para uma escola primária e secundária, para depois entrar na faculdade e depois fazer mestrados e doutorados, né? Você tem que entrar nisso sistematicamente, gradualmente, né? Seguindo step por step por step, né? Ok. Então, me dar alguns exemplos de pessoas que querem abraçar o mundo com os braços e com as pernas, tem esse ditado em português. Não, não, eu quero tudo, eu vou pegar tudo, entendeu? Pá, pá. Ah, não, 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 adoro matemática, tudo bem. Ah, vai ter um grupo ali que está estudando matemática avançada. Ah, você começou agora, cara, você entrou na faculdade, agora não importa, mas eu abraço tudo, deixa eu fazer parte daquele grupo também. Tá? Não, não funciona, né? Tem que ir construindo, construindo a base de compreensão, de conhecimento, de crescimento, de refinamento, de desenvolvimento de qualificações, de purificação, né? Deve ser uma ordem adequada, uma sequência adequada e gradual. A Saguna Dhyana, a Saguna a devoção, né, irá preparar para a Nirguna Dhyana, a Nirguna Bhakti, né? O relacionamento com Saguna Ishwara irá purificar a mente. Portanto, todos, invariavelmente precisam começar como Saguna Bhakti e Saguna Upasaka. Crescer, então, chegar ao nível de Nirguna Brahman e estudar os Upanishads com boas chances de sucesso. Portanto, não me pergunte o que é melhor, a pergunta está errada. A gente não pode perguntar o que é melhor entre duas coisas que não pertencem à mesma ordem. E o Swami, o Krishna dá uma resposta política para não ofender Arjuna, né? Ele diz assim, os meditadores de Saguna Ishwara, né, que é Ishwara colorida pelos gunas, né, são superiores, tá? E depois a gente vai entender aqui o porquê que ele diz que é superior. Ele vai exaltar o processo triangular, né, no qual o buscador se relaciona com Saguna Ishwara. Ele vai exaltar, não simplesmente arbitrariamente, mas explicando o quanto difícil, o quanto importante e indispensável é este processo. Ele diz que os meditadores e os devotos de Ishvara com atributos são os superiores.
E os buscadores e os meditadores na natureza de Nirguna Brahman são aqueles que me alcançam. Então, uma resposta elegante, linda, maravilhosa, exalta o processo triangular no qual o Jiva ele se torna o Pasaka de Ishwara, né, Saguna Ishwara, e depois ele diz, esses são realmente os meditadores e os devotos superiores, e são mesmo, mas só que eles não me alcançam, porque eles alcançam aquilo que é possível ser obtido ou alcançado neste processo, que é pureza, refinamento, expansão da mente, equanimidade, vairagya, um ego não exaltado, um ego que não derrapa nas curvas, né? Um ego que não sofre de iluminites, pensando que não sofre. Por isso ele diz no segundo verso, há algumas pessoas que praticam meditação em mim, em minha natureza Saguna Ishwara, né? Nós vimos já no capítulo anterior que Saguna Ishwara, essa meditação, a meditação, me repetindo aqui mais uma vez, a meditação requer um objeto de meditação. O meditador, ele é chamado de Upasaka, né? Então, este Upasaka, ele faz meditação num aspecto Saguna de Deus, Saguna de Ishwara, né? Então, um símbolo de Saguna Ishwara pode ser Krishna como uma deidade, ou Vishnu como uma deidade, entre tantas outras, ok? E um símbolo, né? Um símbolo ainda maior deste Saguna Ishwara é simplesmente ver Saguna Ishwara como um inteiro cosmos manifesto fisicamente. A causa material do universo é Ishvara e o efeito desta causa material é o universo. Então, se você, em vez de focar em Deus, em Saguna Deus, como simplesmente uma deidade caracterizada por determinados atributos, nome, forma e característica, você pode ver Saguna Deus, Saguna Ishvara, como a totalidade da manifestação física do cosmos, né? Então, ele nos dá aqui duas possibilidades, Ekarupa, que você vai meditar no símbolo de Saguna Ishwara, representado por uma deidade que tem um nome e uma forma, e as suas características, né? Ou você simplesmente vai além do um nome e uma forma e vê tudo como símbolo deste Deus, não somente, né, uma deidade, mas tudo é somente a expressão de Deus manifesto fisicamente, tá? Então, Ekarupa Ishwara e Vishvarupa Ishwara, uma visão limitada por um nome, cor, nome e forma, para você meditar e focar sua mente, ou ver todo o universo como a manifestação ou corpo de Deus, né? Então, esses são dois níveis de meditação a nível mais, né, de uma expressão física, um nome e uma forma com característica, né? Mas eu gosto de apresentar um terceiro nível de Saguna Ishwara, que é a causa eficiente, a causa inteligente, o conhecimento supremo. Esse conhecimento supremo é uma meditação, ainda assim, usando um símbolo de Saguna Ishwara, mas já não no campo, no âmbito do físico, da manifestação do corpo-mente de Krishna, ou do inteiro cosmos, mas é no âmbito do sutil, a inteligência, o conhecimento supremo deste Criador. Então, este é um outro aspecto, mas aqui, nesta passagem do 11, é apresentado somente o Ekarupa e Vishvarupa Ishwara como uma forma de Upasana, ok? O Upasana é sempre em relação a Saguna Ishwara. Krishna, ou qualquer aspecto do universo com atributos, o Ishwara, né? Eu costumo colocar Ishwara. Ishwara é o único Deus que existe, é o único Saguna Deus que existe, o resto são todos símbolos que trabalham para esse Deus, assim por dizer, né? E a natureza deste Criador é a inteligência suprema, né? Então, em vez de você visualizar Ishvara, porque não existe nem mesmo uma visualização de Ishvara, como existem características físicas daquilo que sejam as infinidades de deidades, né, apresentadas nos Vedas. Quando a gente fala de Ishvara, o Bhagavan é um Deus Saguna
que não é apresentado com nome ou com forma, entendeu? É simplesmente Deus Saguna, o Criador, né? Inteligência pura, conhecimento absoluto, passado, presente, futuro, etc. Aí aqui ele fala que você precisa passar por este processo, e o Swami diz que o Krishna diz, algumas pessoas meditam sobre mim na forma de Saguna, né? Eles fixam as suas mentes em mim, nessas características de um símbolo, algo que me simbolize através dos gunas, né? E eles praticam Saguna Krishna, por exemplo, meditação, né, focando na imagem, nas características de Saguna Krishna, né? Porque Saguna Krishna é Saguna Krishna. No Gita, Krishna, às vezes, ele fala como se ele fosse o Criador, Saguna Krishna. Krishna é um nome, ele é resolvido, assim por dizer, em Ishvara, o Criador, e muitas vezes ele fala em nome de Nirguna Brahman, tá? Então, ele diz aqui, muitas pessoas, Arjuna, meditam, praticam, fazem meditação em mim como Saguna Deus, Saguna Krishna, tá? Eu sou Krishna com atributos, segundo os Vedas, né? A descrição dos Vedas, né? E aqui tem uma passagem, fundamentalmente, o que ele está querendo dizer é que as pessoas que se interessam em praticar a meditação em minha natureza segunda, seja ela na imagem de Krishna, ou isso ou aquilo, elas começam a fazer essas meditações meio, uma prática meio aos trancos e barrancos, como diz a gíria brasileira, né? Um dia elas estão inspiradas, elas começam a fazer essas meditações, no outro dia elas pulam, depois elas lembram de fazer uma semana depois. É mais ou menos como as resoluções no fim do ano, né? As pessoas dizem, esse ano eu resolvi, eu vou me comportar melhor, vou parar de fazer isso, 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 isso. Mas essas resoluções, elas quase que invariavelmente, elas são esquecidas no dia seguinte, no dia 1º de janeiro, né? Você precisa de ser pessoas, né, dotadas de paraya, shradaya, ou petaha, pessoas dotadas de imensa, imensa força de vontade e confiança naquilo que eu estou dizendo. O benefício deste processo de saguna dhyana ele muito além de qualquer benefício material obtido através de pujas, através de rituals ou até mesmo de um karma yogi interessado em ganhos mundanos e egoístas, né? Então, o benefício dessas pessoas que fazem essa meditação profunda da minha natureza saguna, ela não é visto a nível tangível material, porque o benefício, como nós sabemos, deste Karma Yogi, que fundamentalmente ele também é um upasaka, né? Ele vai meditando, ele vai vivendo a partir dessa perspectiva de sabedoria do Karma Yogi, ele vai obtendo o quê? Crescimento interior, expansão da mente, pureza da mente, sensibilização da mente, refinamento do intelecto. Todos esses são resultados não tangíveis, não quantificáveis. Portanto, o resultado tangível, físico, é invisível. E como é que o indivíduo vai ter fé em tudo isso, né? Como é que ele vai ter fé em tudo isso? Né? Por isso que é dito que uma das pré-qualificações mais importantes é fé e confiança nessa proposta védica vedântica, né? Fé e confiança. Mas como é que a gente vai ter fé antes de a gente colher os frutos deste processo védico vedante? Como é que a gente vai desenvolver fé, né? Então, o Shraddha, que é fé neste processo, é uma das coisas mais difíceis e mais fundamentais. Aquelas pessoas de nós que entram nesse processo com uma fé, uma confiança no processo, a gente entra porque a gente já traz aquela compreensão de nascimentos anteriores. Caso contrário, é impossível. Sem colher os frutos iniciais é impossível. Ou então o indivíduo ele se encontra num momento de frustração tão grande, eu já tentei de tudo, já passei dos 50, dos 60, e estou ainda aqui sofrendo dos mesmos problemas psicológicos, de limitação, e disso e daquilo, né?
Então, deixa eu experimentar isso. Eu não tenho fé, mas eu estou tão frustrado com tudo aquilo que eu tentei que eu vou dar uma chance a este processo védico vedântico, né? Mas as escrituras dizem que a fé, a confiança nesse processo é indispensável. Por quê? Primeiro, que o Vedanta deixa muito claro que essa transformação é uma transformação gradual que envolve esforço e tempo. Ah, não, não existe tempo, porque tempo é ilusão. Tudo bem, o tempo é para produzir a maturidade e o desenvolvimento de qualificações, de refinamento e de purificação e de expansão. Isso leva tempo, aquela história, né? A fruta, quando está madura, ela cai subitamente, mas o processo de amadurecimento é gradual e leva tempo, né? Então, quando você chega no Vedanta, diz, ó, tudo isso, a preparação da mente leva tempo, né? Ah, se leva tempo não é comigo, porque eu não acredito no tempo, e se o problema é simplesmente qualificação, refinamento, eu sou altamente refinado, sou altamente qualificado, etc, etc, né? Então, uma pessoa que entra nesse processo, é tão raro encontrar uma pessoa com a integridade intelectual para aceitar as condições colocadas pelo Vedanta. E não é para excluir ninguém, é para convidar a todos, mas sem vender nada. O Vedanta não vende nada a ninguém. O Vedanta não tem intenção de atrair ninguém, a menos que esse alguém seja devidamente qualificado. É tão difícil encontrar uma pessoa totalmente qualificada. A gente encontra pessoas, né, inicialmente qualificadas. E as qualificações precisam ser desenvolvidas. E a maioria das pessoas que são inicialmente qualificadas, elas rapidamente começam a se achar ianes, né? Aí essa é a dificuldade maior. Portanto, temos que ter fé neste processo. Krishna diz, com uma confiança intensa, com uma fé, eu transformarei a minha personalidade interior. Esta meditação transformará a minha personalidade interior através da fé, da confiança. Algumas pessoas, Arjuna, praticam esta meditação saguna, né, do eu, Ishvara, com os atributos de Maya. Então, Krishna diz, essas pessoas com essa capacidade, é tão raro, é tão difícil encontrar uma pessoa com integridade intelectual, com pureza de coração, com qualidades mentais, intelectuais, entendeu? Que entre neste processo sem, sem viajar, derrapar nas curvas, como eu digo, né? E permanecer nesse processo, são realmente pessoas grandíssimas, devem ser glorificadas, é um milagre. É um milagre encontrar uma pessoa que realmente queira entrar nesse processo sem derrapar nas curvas, tá? Essas pessoas que praticam essa tal Saguna Dhyana, elas são realmente de encher a bola, superiores, grandíssimas almas. Elas precisam ser glorificadas. E Krishna parece que na frase seguinte confunde todos nós a dizer, mas aquelas pessoas que buscam a minha natureza nirguna, elas, e somente elas, me alcançam, né? Alguém tem dúvida a respeito desta colocação? Vocês compreenderam esta colocação? Você compreendeu, Mário? Eu acredito que sim. Ótimo, bacana. Então, a ideia é não comparar, compreender o que você pode obter através desse modelo triangular. Qual é o outro modelo em oposição ao modelo triangular? Quando você entra neste relacionamento íntimo, na busca pela compreensão da natureza de Nirguna Brahman, você busca porque você compreendeu, ouviu dizer e botou fé de que Nirguna Brahman é a única realidade. E a natureza de Nirguna Atma é a minha mesma natureza como Jiva Atma. Existe somente um Atma, existe somente um ser, né? E este ser é de natureza não dual. E é não dual, e sendo não dual, é cheio, inteiro, completo, um sem nada além de si. E é a única solução para a problemática humana. Então, o indivíduo que entra na busca
pela compreensão da natureza do Nirguna Atma, ele alcança a compreensão de que existe somente um Nirguna Atma e o eu de todos nós nada mais é do que este Atma, né? O Atma do Jiva é idêntico ao Atma de Saguneshwara, que por sua vez é idêntico ao Atma de Paramatma ou de Brahman. Existe somente um Atma, existe somente um eu, existe somente um ser, existe somente uma consciência, existe somente uma existência, né? E Swami diz que somente aqueles que buscam a minha natureza nirgana finalmente me alcançam. Por quê? É alcançar algo que sempre foi alcançado, mas não foi devidamente compreendido. Portanto, foi perdido. A menos que a compreensão estabeleça uma convicção absoluta, né? Que não seja meramente uma viagem intelectual, né? Ao menos que essa clareza, esse conhecimento direto seja estabelecido, a gente diz, não, todo mundo é Nirguna Atma, mas aqueles que me alcançam, eles me alcançam em cognição, em compreensão daquilo que sempre esteve alcançado, que é a minha, na real, natureza é livre, independente, como consciência infinita e ilimitada. Então a gente diz, agora sim, eu sou um com Brahman. Antes eu sempre fui um com Brahman, mas eu resistia, eu me separava, porque eu achava que eu era uma onda no oceano. Eu não me identificava com o oceano, e muito menos como a água do oceano, né? Então, essa transferência de identidade, né? Essa transferência de identificação da onda do oceano para o oceano, ou melhor dizendo, para a água do oceano, é aquilo que permite a onda do oceano alcançar a água. Mas alcançou a água realmente ou simplesmente reconheceu que a minha natureza é a água que existe como única realidade por aqui? Alcançou? Não, alcançou aquilo que sempre foi alcançado. Alcançou a compreensão de sua real natureza infinita e ilimitada. Então, o verso 3 e 4, tendo restringido os órgãos dos sentidos, sendo equilibrados em relação a todos e interessados no bem-estar de todos os seres, alguns devotos meditam sobre o imperecível Brahman, que é indefinível, imanifesto, onipresente, incompreensível, imutável, imutável, eterno. Eles alcançam somente a mim. Então, veja bem, esse aqui é um indivíduo que está buscando, meditando, contemplando, está fazendo um nididhyasana sobre a natureza do imperecível Brahman, do Nirguna Brahman, do indefinível Brahman, do Brahman não manifesto, a única realidade, do Brahman não dual, incompreensível ao intelecto humano, né? Imutável, imóvel, além do tempo, da eternidade. Somente os indivíduos que contemplam profundamente a natureza, a minha real natureza como Nirguna Brahman, alcançam a mim, como já disse antes, alcançam através da compreensão, tá? Mas a curiosidade aqui no início dessa combinação de dois versos é que é dito que restringindo os órgãos dos sentidos, mantendo o corpo-mente muito bem equilibrado, né? Equilibrados em relação a todos e interessados no bem-estar de todos. Então, aqui ele coloca alguns aspectos que fazem parte das qualificações necessárias para entrar no processo do Nididhyasana, que é a busca pela compreensão da natureza do Nirguna Atma, né? Um indivíduo precisa ser capaz de quê? De disciplina, de restringir os órgãos dos sentidos, mantendo um equilíbrio em relação aos seus gostos e desgostos, né? Mantendo um interesse para o bem-estar de todos, a observação absoluta do Dharma. Então, todas essas pré-qualificações estão apresentadas nesses bons versos, sem as quais
o indivíduo não consegue meditar sobre o imperecível Brahman, né? Enquanto há outras pessoas que seguem Nirguna Ishvara, também chamado de Nirguna Brahman, eles fazem parte do processo do Jnana Yoga Sadhana, e somente este Jnana Yoga, foi dito na introdução, como o quinto e o mais elevado estágio de Bhakti Yoga. A gente viu isso no capítulo 11. Né? Nesses 3 versos aqui, Krishna está introduzindo o Jnana Yoga, a meditação do Jnana Yoga, né? Shravana, Manana, Nididhyasana, que é a prática de inquirição a respeito da natureza de Nirguna Brahman, né? Seja através da meditação, no silêncio do nosso quarto, seja através do Shravana, do Manana, né? E do Nididhyasana, né? Seja no dia a dia da minha vida, ou seja no silêncio do meu quarto de meditação. Nirguna Ishvara meditação, que nada mais é do que Nididhyasana, no silêncio do meu quarto, é uma parte integrante do processo vedântico, do processo do Jnana Yoga, das sadhanas do Jnana Yoga. Então, para aqueles de vocês que não estão fazendo este Nididhyasana no silêncio do quarto de vocês, né? Aí está a dica, né? É parte integrante deste processo do Jnana Yoga do Vedanta, né? Como é que você vai meditar? Você vai meditar em algo livre de qualquer característica, atributo, etc, etc. Você vai meditar, contemplar, lembrando os ensinamentos, que a este ponto precisam estar vivos já no seu intelecto, entendeu? E remoendo essas compreensões, remoendo essas compreensões. Se às vezes for necessário, abre os olhos, né? Dá uma lida no texto que você está fazendo o seu Nididhyasana sobre, entendeu? E aí fecha de novo e vai remoendo tudo aquilo, né? Então, isso é no silêncio do seu quarto, você está simplesmente vivificando, né? Consolidando essa compreensão a respeito dessas declarações de identidade, declarações de realidade, né? Esta sadhana, esta meditação no silêncio do seu quarto, em linguagem técnica, é chamada de Nididhyasana, né? Tem um texto que apresenta o Nididhyasana no silêncio do seu quarto, utilizando um termo sânscrito para dizer isso aqui é Nididhyasana, você sozinho. É outra Nididhyasana enquanto você está interagindo com o mundo. Mas existem outros que meditam sobre este Aksharam, Brahma absoluto, o Nirguna Brahman, usando alguma descrição de Nirguna Brahman. Quais seriam as descrições de Nirguna Ishvara? Várias palavras que Krishna usa, todas elas são palavras Upanishadicas. Eu vou reorganizar esse verso para fins de esclarecimento para vocês. A primeira descrição é que Avyaktam, o imanifesto, Nirguna Ishvara como imanifesto, né? Então, esse Nirguna Brahman como imanifesto. Então, são conceitos que são muito válidos, são apontamentos. A gente não precisa ficar agarrado nesses apontamentos, tá? Porque o que Ishvara é, em sua real natureza, né, é além do manifesto, é imanifesto. Quando a gente diz o Brahman é o imanifesto, entendeu? A gente está dizendo ele não aparece como o mundo manifesto, o cosmos manifesto. Mas Brahman é a única realidade, sempre manifesto. Mas sem essa projeção dos gunas de Maya, ele aparece ser imanifesto, porque a gente não vê nada, né? O que que existe? Existe somente a consciência. Então, vamos usar a analogia da luz. A luz é um símbolo maravilhoso da consciência, porque é um princípio que ilumina e revela o mundo, né? Então, quando você faz uma contemplação sobre a luz como um símbolo da consciência nirguna, né?
Se não existe nenhum objeto no qual essa luz possa refletir e revelar tal objeto, né, você vai observar a luz, mas como não tem nada, você vai dizer não existe nada, né? Você naturalmente desconta a luz, né? Não, a luz não tinha nada, né? Então a consciência, essa natureza de Nirguna e Ishvara, embora ela esteja manifesta, mas ela é vista como manifesta somente quando existem os objetos projetados por Maya, porque aí essa consciência os revela, tá? Mas Brahman é jamais não manifesto, tá? Então, a primeira descrição que a gente tem que observar é Vyakatam, que significa imanifesto. É simplesmente Brahman, livre de qualquer guna, de qualquer configuração, de qualquer forma, por mais elevada que seja, como a inteligência suprema, né? Então, ela é além, é o mais sutil do sutil, e por isso é dito ser não manifesto. O que não é manifesto é que não existe manifestações de nenhuma inclusão dos gunas de Maya naquilo que é a única realidade, que é a consciência. Tá? Então, são apontamentos não perceptível, nenhum órgão sensorial é capaz de perceber. Então, tudo isso é material para o nosso Passana, para o nosso Nididhyasana também, contemplando na minha natureza como aquilo que, embora seja a única realidade, sempre manifesta, aparece como imanifesto, né? E totalmente sutil, imperceptível, mais invisível, nenhum órgão sensorial é capaz de acessá-lo, né? Então, todos esses são apontamentos que nos permitem o Nididhyasana, desde que a mente esteja devidamente purificada e sutilizada para entrar neste nível de meditação, que é muito mais difícil, tá? Se a mente não estiver preparada para esse tipo de meditação no silêncio do seu quarto, faça meditações em torno da natureza de Saguna Ishvara, como a inteligência suprema, que já é muito difícil, entendeu? Se a inteligência suprema passa para os elementos, ou começa a meditar, né, no cosmos, na beleza, no milagre da vida, né? Todo o universo físico não é nada mais além do que uma mistura, né, desses 5 elementos sutis. Por isso que é chamado de prapancha, manifestação material através dos 5 elementos. O mundo que consiste em 5 elementos na forma de sabha, spasa, rupa, e é por isso que você fecha os 5 órgãos do sentido e todo mundo segmentado desaparece. São segmentos mesmo. Consiste em 5 segmentos, né? Porque a gente só ouve aquilo, né, que existe no âmbito da audição, a gente só vê aquilo que existe no âmbito do canal sensorial da visão, existem segmentações, né? A mente depois integra tudo isso numa única experiência, mas esse é um outro assunto. E quando você começa a meditar na natureza de Nirguna Ishvara, Nirguna Krishna, Nirguna Brahman, você não tem nenhum desses aspectos dos atributos dos gunas, né? Portanto, ele é chamado de avyakta, não manifesto. Krishna original não pode ser visto, Krishna original não pode ser ouvido, etc, etc. É como se ele não fosse manifesto. Mas ele é jamais não manifesto, porque é a única realidade. Existem muitas coisas que não podem ser percebidas pelos órgãos dos sentidos, mas podem ser concebidas pelo intelecto. Por exemplo, existem muitas emoções, como amor, raiva, felicidade, paz, elas não são tangíveis o suficiente para serem percebidas através dos 5 sentidos. Elas são objetos conceituais, ok? São conceitos. Muitos outros conceitos e leis científicas, como matemática, você não vê, você não toca. São todas noções e ideias. Ideias não podem ser percebidas pelos 5 sentidos.
Esses aí são objetos conceptuais obtidos por um intelecto preparado, refinado através de inferências incríveis. A mente é capaz de conceber. É por isso que são chamados de conceitos ou objetos conceptuais. Mas Nirguna Krishna não pode nem mesmo ser concebido pela mente. Não é nem um objeto tangível, acessível aos órgãos dos sentidos e também não é um objeto conceptual. Parece que é conceptual porque os Upanishads nos dão todos esses conceitos que nos permitem identificar esse Nirguna Deus, mas não é. Tá? São apontamentos que precisam ser compreendidos de modo que a gente não perca tempo tentando uma missão impossível, que é obter a compreensão de Nirguna Brahman através dos 5 sentidos e o intelecto em suas inferências. Não somente isso, Krishna coloca uma outra bomba aqui no Vedanta Brasil, apresentando uma surpresa avassaladora. Ele diz: eu sou inconcebível. Eu não posso ser concebido, ser entregue, ser compreendido, se a entrega concebida for garantida. Isso é uma piadinha dele. Portanto, eu não sou um dos conceitos da mente, não é um teorema, uma ideia matemática, não é uma filosofia. Vedanta não é uma filosofia, meu Deus. Como é que eu consigo dizer isso para algumas pessoas? Eu sou inobjetificável pela sua mente também. A mente jamais vai me conhecer. Eu sou inconcebível, a inconcebível consciência. Não posso ser mentalmente concebido. Então, o primeiro foi imperceptível pelos órgãos dos sentidos e agora inconcebível pelo intelecto humano. Se o Criador Nirguna, em sua real natureza, não pode ser concebido, como nós podemos falar deste? Mas isso a gente vê daqui a pouco, porque passou da hora aqui. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om. Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é:
E você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa, recebe. Então, o convite é, se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.